Hamashia, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. E direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te sequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te sequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te sequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, tudo governa, tudo governa, tudo governa. Graças e paz a todos, boa noite. Convido a amada igreja a estar abrindo em Salmos, capítulo 34, leremos do 1 ao 3. Salmos, capítulo 34, do 1 ao 3, diz assim: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então esse é o nosso Deus, digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Possamos agora curvar nossas cabeças e fazer uma oração em agradecimento ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, graças te damos, Pai, porque no meio de toda dificuldade, Pai, de toda adversidade que temos passado, Pai, conseguimos ver, Pai, a sua boa mão sobre nossas vidas, Deus. Conseguimos ver a sua boa mão, Pai, em nossas famílias, nos nossos amigos, nos nossos familiares, Deus. Que o Senhor, Pai, possa cada dia mais nos mostrar, Pai, ter esse coração grato ao Senhor, Pai, reconhecendo, Pai, as pequenas e as grandes coisas que o Senhor faz em nossas vidas, Deus. Nesse momento também agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, que através do meio da tecnologia, Deus, possamos louvar e engrandecer o Seu nome, Deus. Nos conduza, Pai, acalma nossos corações nesse culto solene ao Senhor, Deus, que possamos render graças a Ti. Essa é a nossa oração, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Convido agora os amados irmãos a estar abrindo em Mateus,
capítulo 3. Mateus, capítulo 3, leremos do 1 ao 10. Mateus, capítulo 3, do 1 ao 10, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Esse é o momento oportuno que temos de confessar ao Senhor todos os nossos pecados. Possamos agora curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor, Pai, entramos em Sua presença, Deus. Sabemos que o Senhor sonda, Pai, e está sempre ao nos observar, Deus. O Senhor conhece, Pai, o nosso andar, os nossos caminhos, os nossos pensamentos, o nosso falar, a intenção do nosso coração, Deus. Que nesse momento, Pai, possamos confessar tudo aquilo, Pai, que temos feito de transgressão da Sua palavra, tudo aquilo, Pai, que feriu, Pai, a santidade do Senhor, Deus. Nesse momento, Pai, pedimos perdão, Pai, por todos os pecados cometidos, Deus, e que possamos, Pai, nos arrepender, Pai, de uma forma que não voltamos a praticá-los novamente, Deus. Coloca, Pai, em nós esse arrependimento através do Espírito Santo, Deus, e uma busca, Pai, cada dia maior, Pai, pela Sua palavra, através da oração, através de jejuns, Deus, uma busca, Pai, pela santidade, Deus. Pedindo perdão, Pai, pelos nossos pecados, em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. Convido agora a amada igreja a estar abrindo em Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. Ele diz assim: Assentado diante do gasofilaço, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que fizera todos os ofertantes, porque todos lhe ofertavam do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, momento oportuno que temos de devolver os dízimos e ofertas. Eu vou passar a palavra para a equipe de louvor e logo em seguida eu volto para orar sobre os dízimos e ofertas. Queremos dar-te glória Queremos dar-te glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Queremos dar-te glória Queremos dar-te glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos.
seus milagres são. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti. Queremos dar-te glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Queremos dar-te glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Que grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti. Porque grande és tu, grandes seus milagres são. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti. Porque grande és tu, grandes seus milagres são. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
Então vamos estar orando agora, entregando louvor e pelos dízimos e ofertas e pelos nossos irmãos que estão passando por enfermidades. Oremos. Senhor Pai, graças te damos, Pai, por mais esse louvor, Pai, que prestamos ao Senhor. Deus, que o Senhor aceite ele como aroma agradável ao Senhor. Deus, que possamos, Pai, cada dia mais louvar o Senhor com nossas vidas, de todo o nosso coração, Pai, prestar um culto, Pai, uma adoração diária em nossas vidas ao Senhor, Deus. Também, Pai, quero te pedir, agradecer, Pai, por cada dízimo e oferta, Pai, que os irmãos têm enviado, Pai, das diversas maneiras que temos colocado, Deus. E agradecer também, Pai, porque o Senhor, Pai, tem dado sustento a cada um, Deus, o Senhor tem nos mantido, Pai, mesmo nesses momentos de dificuldades, Pai, podemos reconhecer, Pai, como o Senhor cuida de nós, Deus. Os irmãos, Pai, que têm passado por dificuldades financeiras, falta de emprego, Pai, que o Senhor, Pai, possa também vir com a sua boa mão, Deus, através da sua vontade e o seu querer, Pai, está dando encaminhamento, Pai, aos seus pedidos, Deus. Os irmãos também que têm passado por um momento de enfermidade, Pai, tanto pelo Covid, como também por outras enfermidades, sabemos que os hospitais estão lotados, Deus, que o Senhor, Pai, possa estar abençoando, Pai, o processo, a fila, os médicos, os remédios, Deus, o tratamento, Deus, para que eles venham, Pai, a se curar, Deus, e assim, Pai, glorificar o nome do Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos para a nossa meditação dessa noite. Convido você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Texto bastante conhecido e um dos textos que eu tenho muito carinho por ele, gosto muito, por conta da maneira que o Senhor Jesus expressa todo o seu poder pedagógico de ensino, que é a utilização de parábolas como método de orientação e de ensino para aquele povo tão necessitado. Mateus 13, de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia.
E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja Deus. Mais uma vez vamos nos colocar em oração, pedindo para que Deus assim nos oriente através da sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, estamos diante, ó Deus, da tua carta escrita com tanto amor para a tua igreja, a palavra do Senhor. Não temos, ó Deus, nenhum conhecimento, não temos, ó Deus, nenhuma capacidade intelectual de entendermos e compreendermos nada do que está escrito aqui, se não for, ó Deus, pelo mover do teu Santo Espírito. Por isso que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê, ó Pai querido, nesse momento, a graça de compreendermos mais uma lição dada pelo Senhor através da tua palavra. Que o Senhor esvazie, ó Deus, me esvazie de mim mesmo, ó Pai, e que no nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, seja proclamada, seja, ó Deus, anunciada pelo poder e pelo mover do teu Santo Espírito. Que os teus servos, ó Deus, que estão ouvindo, que estão acompanhando, sejam impactados pelo poder da palavra que salva, que edifica, que ensina e que exorta. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, quantos de nós já ouvimos essa frase? Vou semear uma ideia. Essa frase ela é muito comum no meio do marketing, no meio das propagandas, no meio daquilo que as pessoas querem informar as outras pessoas. Ou seja, eu produzi e fiz uma produção e eu quero que as outras pessoas vejam, então eu vou semear essa ideia para os outros. Hoje, com o marketing digital, com as mídias sociais, você tem essa semeadura de ideias muito maior do que há tempos atrás, em que se dependia de jornal, de TV, de outras coisas para a informação. Mas hoje se tem essa ideia, essa ferramenta, esse poder de incentivar a informação e esse plantio de ideias, né, disseminação de ideias muito maior do que antigamente. Porém, essa frase, ela ilustra muito bem um pouco do que Jesus queria trazer aqui nessa parábola. O capítulo 13 de Mateus, ele fala sobre 7 parábolas do reino. Porém, essa parábola aqui, né, que é essa parábola do semeador, ela não inicia com uma frase bem emblemática sobre essas parábolas do reino. A frase é: o reino dos céus é semelhante a... Né? Então, a ideia que Jesus tinha era de usar aquelas parábolas para exemplificar o que seria, assim, a descrição da semelhança do reino de Deus. Essa parábola, ela descreve... não a semelhança do reino, mas como o reino começa, como o reino inicia. Ou seja, com a pregação da palavra, com o plantio da semente no coração das pessoas, é aí onde o reino de Deus se inicia. É aí onde a coisa começa a ser produzida na terra, né? Nessa ideia da terra. O reino de Deus, ele é eterno. Mas eu estou falando de uma questão mais humana nesse sentido. A palavra de Deus ela nos mostra 3 coisas interessantes. Ela fala sobre o semeador, ela fala sobre a semente e ela fala sobre a semeadura. O semeador seria aquele que prega a palavra, aquele que fala sobre a palavra. A semente é a própria
palavra de Deus. E a semeadura seria o solo, ou o coração. Jesus vai explicar isso aqui na explicação da parábola mais na frente, depois você pode ler o texto todo. Mas a semeadura seria o solo, o local onde a semente é plantada, né? E existem vários tipos de solos. Eles são diferentes tipos de coração, são diferentes tipos de pessoas, e os resultados, queridos, são diversos, porque eles refletem a resposta de diferentes situações àquilo que a palavra de Deus é anunciada. Uma das coisas interessantes da gente entender aqui sobre isso tudo é porque a palavra de Deus, como semente, ela vem sido plantada, ela vem sido semeada no decorrer dos séculos. E cada pessoa é um solo, cada coração é uma semeadura, né? Então, cada um reflete e cada um absorve determinados conceitos da palavra de Deus de maneira diferente. É por isso que surgem diversas doutrinas, diversos pensamentos, diversas correntes ideológicas. Porém, uma das coisas que é importante a gente deixar claro é que existem alguns aspectos da semeadura e da semente e da maneira que ela é recebida no nosso coração que é universal. Por exemplo, qualquer pessoa que tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não tem outro como Senhor e Salvador. Essa pessoa, ela acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, essa pessoa acredita que Deus criou todas as coisas, essa pessoa acredita que existe céu e inferno, essa pessoa acredita que o pecado a afasta de Deus, essa pessoa tem essa consciência de que um dia nós vamos morrer e nós vamos nos encontrar com o Senhor na glória. Ou seja, essas situações mais de pilares, né, como se fossem pilares da fé cristã, elas são comuns a todos aqueles que professam o nome de Jesus, independente da placa da sua igreja, vamos pensar assim. Então, essa existência de entender que nós precisamos nos batizar com água, que nós precisamos ter comunhão uns com os outros na igreja, porque essa é a unidade do Espírito Santo. Isso aí tudo são aplicações para a nossa vida, para mostrar que a semente que foi colocada no nosso coração, ela produziu fruto, e esse fruto é comum a todos. Mesmo que em outros aspectos nós vamos divergir em algumas ideias, em alguns pensamentos. Porém, Jesus aplicou essa palavra para que não houvesse qualquer dúvida no coração daquelas pessoas. Por quê, irmãos? Por que ele compara a palavra de Deus a uma semente? Porque é interessante que Hebreus 4, o versículo 12, ele diz que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, né? Porém, isso só vai ser entendido, compreendido, assimilado por pessoas que realmente foram mudadas e modificadas pela palavra de Deus. Por exemplo, se você é um cristão convertido como eu, você sabe como que a palavra de Deus modificou a tua vida, em que aspecto você vivia antes e como você vive agora, que transformação essa palavra fez na sua vida. Por isso que Hebreus diz que a palavra é viva e eficaz. Ao contrário das palavras dos homens, né, a palavra de Deus, ela tem vida, e essa vida é concedida àqueles que creem nela e acabam, por consequentemente, crendo no Senhor Jesus, no Senhor Deus e em todas aquelas doutrinas que eu falei para vocês no início. A palavra de Deus fala lá em Efésios que a nossa conversão, ela vem depois de nós ouvirmos a palavra. Então, depois que a gente ouve o evangelho da salvação, aí a gente creu nesse evangelho, aí nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa. Ou seja, a verdade de Deus, ela vai se arraigar ao coração, ela vai ser cultivada e estimulada no coração, e aí ela vai produzir frutos. Ou seja, a pessoa vai ter um encontro com a palavra, ela vai ser impactada pela palavra, a palavra vai chegar ao seu coração, ela vai sentir mudança através dessa palavra, e aí ela vai começar a produzir frutos, ela vai começar a manifestar aquilo que a palavra orienta, os conceitos da palavra, os ensinamentos da palavra. Uma realidade muito surpreendente que nós podemos entender é que entre
em aproximadamente 3/4, né? Vamos pensar aí, daquilo que é semeado, não produz fruto. Isso é um fato bem assustador. Ou seja, a cada 10 pessoas que ouvem a palavra de Deus, 7, mais ou menos, não vão produzir fruto. Isso é algo de uma realidade que nós vivemos, não é de hoje. Tá? Isso é fatos que os estudiosos, os teólogos e os analistas bíblicos e eclesiásticos, eles analisam no decorrer dos tempos. Pelo tamanho e pela proporção que é a pregação da palavra, a resposta é muito pequena em relação a isso. E Jesus aqui, irmãos, ele não está fugindo dessa regra. Jesus aqui, ele não descreve uma grande colheita. Ele não descreve uma grande colheita, mas um tempo em que a palavra de Deus seria rejeitada. Então nós vivemos uma realidade hoje que Jesus viveu no passado. A pregação é feita, as pessoas ouvem, mas a mudança, a transformação de vida é muito baixa em relação à proporção do anúncio que é feito pela palavra. Falando um pouquinho sobre a exposição textual, eu queria ser até breve, né, nesse sentido, e falar um pouco sobre esses 4 solos que a palavra de Deus fala aqui no capítulo 13. O primeiro solo que ele vai dizer, só um adendo aqui, né, Jesus ele estava falando ao povo, falando à multidão, e o povo começou a imprensar ele, nesse sentido, crescer a multidão. Então ele pegou uma canoa, se afastou um pouco, então o povo não ia entrar na água, né? Então o povo ficou na praia, e ali ele tinha a possibilidade de falar às multidões, e a Bíblia diz que ele falou de muitas coisas, e aí ele inicia, né, falando sobre as parábolas, falando sobre essa parábola do semeador. E ele diz uma coisa interessante, que o semeador, ele saiu para semear. Eu acho muito interessante já o início do texto, quando ele diz que o semeador saiu. Ou seja, traz a ideia de que existe uma atitude do semeador para a semeadura. E ele diz que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Irmãos, essa semente que cai na beira do caminho, eu fiquei pensando, e a beira do caminho, irmãos, se nós formos pensar, ele é um lugar de desprezo. Né? A beira do caminho, ele é um lugar das sombras. É tanto que quando você tem uma pessoa que é uma pessoa que tem problemas na sociedade, a sociedade costuma chamar essa pessoa de marginal. Ou seja, marginal é aquela ideia que aquela pessoa que fica à margem, fica à beira. Ou seja, o que é importante é o que está no centro, porém, a beira do caminho parece ser um lugar de pouca importância, um lugar que não há muito interesse. Ou seja, a beira do caminho é um lugar até perigoso. Por exemplo, quando a gente está andando aí nas fazendas, nos sítios, né, tem lá o que a gente chama de picadas, né, onde as pessoas sempre passam. E o ideal é você passar por ali, porque se você passar pela beirada, por cima, por algum lugar que não é aquele lugar contínuo de se passar, você corre o risco de ser picado por uma cobra, por um escorpião, por uma formiga, sei lá, por alguma coisa mais séria, porque você não tem como observar, porque a picada está limpa, né? Ali o caminho está limpo, então você consegue passar. Ou seja, a margem é ruim, né? Nesse sentido, a margem é ruim. Ou seja, o que Jesus quer dizer com isso, trazendo algumas aplicações já dentro desse pensamento sobre a beira do caminho? Nós podemos escutar, irmãos, vários sermões, porém nós podemos escutar esses sermões com o coração endurecido. E eu percebo aqui no texto que essa semente que cai à beira do caminho, muitas vezes esse caminho é aquela pessoa que ela não tem conhecimento de Deus, ela não tem um preparo do Evangelho. Então a palavra de Deus parece que não faz diferença na vida dela. Você já viu aquela pessoa que ela ouve a palavra de Deus, ela acha interessante, mas ela simplesmente não muda de vida? Né? Muitas vezes é porque ela não tem a ação de Deus, ela não tem o Espírito Santo, ou seja, ela é uma pessoa que não conhece a Deus, ela está com o coração tão endurecido quanto o chão daquele caminho da qual a semente caiu e as aves vieram e levaram. Ou seja, ela não tem preocupação, ela não tem cuidado, ela não reflete sobre o estado da própria alma. É muito interessante, ou seja, você pode falar sobre o Cristo crucificado, exposto na frente dela,
né? Ou seja, essa pessoa pode ouvir sobre os sofrimentos com uma total indiferença absurda em relação a esse sofrimento de Jesus, a morte, a sua crucificação, que chega até a nos assustar nesse sentido. Porém, esse é um assunto que para essa pessoa não tem nenhum tipo de interesse. Não há algo que lhe chame a atenção, mesmo que isso signifique a morte de alguém, mesmo que isso signifique o sofrimento de alguém. Ele não tem uma tendência àquilo, porque ele está à margem, ele está à beira do caminho. É interessante, irmãos, que existem muitos ouvintes desse tipo. Inclusive a palavra de Deus, ela traz uma semelhança, e nós podemos até trazer isso aqui, lá no Salmo 135, ela diz que os ídolos, eles têm olhos, mas eles não enxergam, eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Assim são as palavras, a semente semeada para pessoas que são consideradas como a beira do caminho. Você vai semear, você vai colocar a semente lá, mas ela simplesmente não vai nem nascer, porque essa pessoa não tem esse contato com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho. Ou seja, a palavra de Deus, a verdade do Evangelho parece não fazer nenhum tipo de efeito sobre o coração. Essas pessoas, como eu falei antes, são pessoas que não têm conhecimento do Evangelho, ou seja, esse Evangelho não lhe gera nenhum tipo de sentimento. Outra parte interessante que nós temos é a semente que caiu aqui no versículo de número 5 e 6, e essa é uma parte bem interessante, que ele diz: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Ou seja, aqui no estado do Acre, nós temos um solo muito bom, né? Os nossos engenheiros, né, que mexem com o solo dizem que nós temos uma quantidade de centímetros de solo que é bem interessante para o plantio, mas existem lugares que esses centímetros são reduzidos. E principalmente com aqueles que têm rocha, né, pedra embaixo, a planta não tem como se sustentar, porque ela não tem raiz para se segurar nesse sentido. Então, é isso que Jesus está querendo dizer. Uma parte caiu numa terra que tinha uma capinha de terra. Então, ela nasceu logo, porque ela tinha uma terra, mas quando ela procurou a profundidade do solo, né, para fixar suas raízes, para receber os seus nutrientes, ela deu na rocha, né? E aí o sol nasceu, ela não tinha essa firmeza, e aí ela acabou secando e morrendo. Algumas aplicações aqui para a gente entender. É possível, irmãos, ouvir uma mensagem. É possível que, diferentemente daquela pessoa que eu falei aqui, da beira do caminho, ela tenha até um sentimento sobre essa mensagem, ela tenha prazer nessa mensagem, ela tenha alegria nessa mensagem, ela tenha até um certo incômodo, ela tenha uma manifestação interior de aceitação dessa mensagem. Porém, essa impressão, ela é temporária e ela é de pouca duração. Ou seja, o coração, como um solo rochoso, ele pode produzir um mundo de sentimentos e até coisas boas, de boas resoluções. Porém, ele não tem raízes profundas na alma do ouvinte. Essa palavra, ela não está ali arraigada ao seu coração. E com o primeiro vento frio que vier, a primeira tentação que vier, a primeira ação mundana, a ação do diabo, faz secar essa aparente religião. Então aquela pessoa vem para a igreja, ele está aqui, ele se empolga, ele se anima, ele acha bonito a pregação, ele acha bonito o louvor, ele gosta da comunhão com os irmãos, mas no momento que a coisa aperta, ele não tem raiz, por isso ele seca e ele morre. Jesus, ele não se impressionou com as grandes multidões, ele nunca se impressionou com as grandes multidões que o seguiam, porque ele sabia que a maioria daquelas pessoas não receberiam a palavra de Deus no seu coração e não iriam produzir frutos. Infelizmente, irmãos, há muitas pessoas nessa classe de espectadores, são os apreciadores de sermão, aquelas pessoas que até vêm para a igreja, até ouvem a palavra, acham aquilo tudo muito bonito, mas não há sinal da presença e da graça divina na vida.
No livro de Ezequiel tem uma passagem que eu achei muito interessante. E sabe aquela passagem que diz assim, seria cômico se não fosse trágico? É mais ou menos isso. Porque os judeus achavam lindo o discurso de Ezequiel. Achavam maravilhoso a pregação que era feita. Né? E o texto lá de Ezequiel 33 diz o seguinte: eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, quem tem voz suave e tange bem, tange é tocar, né? Tange bem, porque ouvem, irmãos, ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Ou seja, eu ouço, eu acho tudo muito bonito, eu acho tudo maravilhoso, pastor, foi fantástico a mensagem, ela falou profundamente ao meu coração, mas na vida prática ela não tem raiz. Ou seja, nessa parábola o sol ele representa a perseguição. O sol ele vai se levantar, ele vai se manifestar sobre a vida daquele que está tentando buscar a Deus. E se eu não tenho raiz profunda, se eu não tenho raiz firmada, eu vou ser sim alvo, eu vou ser sim ameaçado por conta disso. Um grande escritor morreu até no ano passado, 2019, Wendell Wisby, escritor americano. Eu queria abrir um parêntese aqui com uma passagem do seu comentário sobre esse texto. Ele diz o seguinte: a perseguição ajuda os cristãos a crescer, fato. Mas a luz do sol faz secar a planta, que não tem raízes. Isso explica porque alguns cristãos não perseveram. Não perseveram. Aí ele dá 2 pontos. Aí ele diz: sua fé é fraca. Seu entendimento é insuficiente. E sua decisão não foi sincera. Não é possível crer e não ser salvo. Ele usa esse texto que está embasado em João 2, 23 e 25. E aí ele diz mais: se não há frutos na vida, não há fé salvadora no coração. Esse é o solo rochoso. Outra parte, irmãos, que a gente pode considerar bastante interessante é a que está no versículo 7. Ele diz: outra parte, observa que o semeador ele semeou em vários tipos de solo. Caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram. Irmãos, essa passagem é fantástica por conta da pedagogia de Jesus. Porque nas outras partes, você vê que no solo, no que caiu à beira do caminho, ela nem cresceu. Na que caiu da rocha, ela cresceu. Na que caiu nos espinhos, os espinhos cresceram primeiro. Queria que você prestasse bastante atenção nisso. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Ou seja, Jesus diz: olha, vai existir uma pressão, vai existir uma ação contrária à semeadura, contrária a quem está recebendo a semente. Ou seja, o semeador semeia a boa semente, que é a palavra de Deus. E a semeadura é responsável por produzir frutos mediante essa semente. Porém, ela vai encontrar oposição. É isso que ele quer dizer. Ou seja, é possível, muito possível, você ouvir um sermão e aprovar cada palavra que está sendo dita. Sabe aquela pessoa que você está pregando, e a gente como pregador, a gente tem essa experiência, você está pregando e a pessoa está assim, ó. É isso aí, essa que é a ideia. Estou dizendo que isso é pecado, nem que isso é errado, tá, querido? Porém, essa pessoa está lá, está balançando a cabeça, mas ela não tem nenhum tipo de benefício real na vida. Ou seja, ela tem uma influência tão grande dos espinhos, ou seja, esses espinhos pode significar a presença do mundo, ela é tão mundana, que ela até concorda, ela acha bonito, ela acha legal aquele texto, aquela mensagem, aquela palavra que fala ao coração, só que ela não consegue mudar por conta do fator externo. Ou seja, o coração é um solo coberto de espinhos. E aí ela ela se deixa se inundar pelos seus cuidados, pelos prazeres, pelos propósitos mundanos. Então, é possível muito bem uma pessoa apreciar o Evangelho,
e desejar obedecer esse evangelho, porém, insensivelmente não dá qualquer oportunidade para a produção de frutos. Ou seja, é a pessoa que vem, é a pessoa que ouve, é a pessoa que acha tudo muito bonito, mas quando vai para a vida prática, quando vai para a vida real, a sua vida não tem produção de frutos. Ou seja, tudo por conta de que a sua vida já está ocupada, o seu coração já tem dono. Ou seja, todas as coisas mundanas, tudo aquilo que a afasta de Deus está ocupando o seu coração. Elas conhecem a palavra, mas elas não desistem de tudo por amor a Cristo. Ou seja, elas nunca tomam uma decisão real de buscar ao Senhor, de buscar o seu reino, e aí, infelizmente, irmãos, acabam sucumbindo no próprio pecado. A gente tem isso muito na igreja. Pessoas que vêm, que experimentam, que passam anos na igreja e um dia simplesmente eles vão embora. E eles apostatam da fé de tal forma, ou então pessoas que se envolvem no pecado, que caem no pecado e que até reconhecem que aquilo é pecado, mas ela não se coloca à disposição para que possa ser tratada por Deus, ser cuidada pelo Senhor e assim ter uma vida voltada para a glória de Deus. Porque justamente o mundo, são os espinhos que arraigou no seu coração e infelizmente abafou todo esse crescimento que deveria existir. Muito bem, queridos, e chegou a hora da parte do texto que eu mais gosto. O versículo de número 8, ele diz assim: outra, enfim. Achei muito interessante essa palavra, enfim. Caiu em boa terra e deu fruto. Observa a quantidade do fruto. A 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, uma semente produziu 30, produziu 60, produziu 100 frutos. Isso é interessante. E Jesus encerra a sua passagem nessa parábola dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Irmãos, louvado seja Deus pela boa terra. A boa terra é o instrumento de Deus para a propagação do evangelho. Querido, a boa terra é a responsável hoje pelo evangelho chegar até nós. A boa terra, ela produz. A boa terra, ela é percebida. Um cristão como uma boa terra, ele não está livre dos espinhos, ele não está livre do sol, ele não está livre do ataque das aves, ele não está livre disso. Porém, ele produz raízes tão fortes, ele produz um tronco tão firme, que ele pode soprar o vento, pode vir a perseguição, pode o sol escaldante arder sobre ele, mas ele vai permanecer firme. Sabe o que eu lembrei quando eu estava meditando sobre essa parte da firmeza da planta, né, para a produção? Eu lembrei lá dos 3 porquinhos. Eu não sei se você já deve ter ouvido sobre essa historinha infantil. E eu estou lendo historinha infantil toda noite para a Radassa, então eu estou meio que expert nessa parte. Mas os 3 porquinhos lá dizem que a primeira casa era de palha e o lobo soprou e a casa caiu. E a segunda casa que eles correram era de madeira e o lobo soprou e a casa caiu. E a terceira casa era feita de alvenaria, de cimento, de tijolos, bem firmada, e o lobo soprou e a casa não caiu. É interessante, irmãos, nós pensarmos na nossa vida, porque a palavra de Deus, ela veio e ela modificou a nossa vida, ela transformou a nossa vida. Nós somos uma terra boa, nós somos aquela terra que os espinhos tentam sufocar, que o sol tenta queimar, que o vento tenta destruir, mas nós permanecemos em pé, porque a palavra de Deus é quem nos sustenta, a semente é quem nos sustenta, nós somos apenas a planta que vai produzir. Ou seja, o fruto é forte, o fruto ele sustenta, o fruto ele traz o fortalecimento para outras pessoas. Ou seja, o fruto ele é a prova verdadeira da salvação.
Lá em Mateus 7, versículo 16, vai falar sobre isso. O fruto, ele nos inclui numa vida de santidade. Está lá em Romanos 6, versículo 22. O fruto, ele manifesta em nós o caráter cristão. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. O fruto, ele nos incita às boas obras. Está lá em Colossenses 1:10. O fruto, ele nos induz ao testemunho pleno cristão. Está lá em Romanos 1:13. Ou seja, uma vida de louvor e adoração a Deus. Está lá em Hebreus 13:15. A fim, querido, de que tudo isso redunde na glória do Senhor. Ou seja, uma planta, ela deve estar extremamente arraigada no solo, plantada, alicerçada e enraizada ali. Porque mesmo que venha o sol, a chuva, as provações, ela não vai deixar de crescer. Ela não vai deixar de produzir. E eu queria trazer mais um comentário do Wendell, daquele comentarista, né, do Wendell Wisby. Ele diz o seguinte: o verbo ouvir e seus correlatos é usado 19 vezes em Mateus 13. É importante ouvir e ouvir a palavra de Deus, pois a própria palavra diz que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Está lá em Romanos 10:17. E também, segundo ele, disse Jesus, né, conforme também está escrito na palavra: quem tem ouvidos para ouvir, o texto aqui que a gente leu, ouça, porém, atentai no que ouvis. O texto da palavra de Deus também fala sobre isso. E vede, pois como ouvis. O texto anterior é de Miqueias 4 e o texto agora é de Lucas 8, o versículo 18. Ou seja, você vai ouvir, você precisa ouvir, mas esteja não somente ouvinte, como diz Tiago, né, mas seja praticante da palavra de Deus e esteja atento naquilo que ouve. O pregador da palavra de Deus, ele tem a responsabilidade única de pregar a palavra. Ele não está aqui para dar a opinião do que ele acha, do que ele pensa, do que ele imagina. Você, como ouvinte da palavra de Deus, você não está aqui para pescar aquilo que você quer ouvir. Você está aqui para ser impactado, para ser transformado, para ser ensinado, para ser exortado pela palavra de Deus, porque você é terra boa. Quem é terra boa, ele vai receber a semente. Ele vai receber a semente e essa semente vai produzir. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo da vida cristã, é ser terra boa. Terra infrutífera, terra que não produz, não é terra boa, não é terra do evangelho, não nasceu de novo, não tem vida com Cristo, não tem parte no reino dos céus. Nós somos chamados por Deus, queridos, para produzir. Essa quarentena tem transformado muitos cristãos em terra infrutífera, terra de sofrimentos, terra de dor. Quando na verdade a palavra de Deus diz que aonde você for, se você caminhar com o Senhor, onde tu colocar a planta do teu pé, vai ser abençoado e você vai produzir. Por isso, queridos, para concluir, o objetivo da planta é produzir fruto. A palavra de Deus diz que se ela não produzir fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Ou seja, uma evidência de que você ouviu corretamente a palavra de Deus é produzir frutos. O fruto aqui, querido, é o fruto do Espírito. É o arrependimento para com Deus. É a fé em Cristo Jesus. É a santidade na vida e no caráter. É a dedicação na oração. É a humildade. É o amor cristão. É buscar a unidade do corpo de Cristo. É buscar ter a mente espiritual. É buscar viver e lutar contra o pecado todos os dias das nossas vidas. O fruto, querido, é a única prova satisfatória de que a semente está realizando o trabalho que lhe é próprio. O próprio Senhor Jesus já disse: eu vos designei para que vá e deis frutos, e o vosso fruto seja permanente. Está lá em João capítulo 15, versículo 16. E eu queria encerrar a mensagem de hoje com um texto
do Matthew Henry, que é um dos meus comentaristas também, que eu gosto muito. E ele diz o seguinte, parênteses, aspas para o Matthew Henry. O que distinguiu o bom terreno foi a frutificação. Por isso se distingue os cristãos verdadeiros dos hipócritas. Cristo não diz que a boa terra não teria pedras ou espinhos, mas que nada pode impedir de que dê fruto. Ou seja, nem todos são iguais. Devemos apontar para o alto para dar mais frutos. Porque o sentido do ouvir e de ouvir a palavra de Deus é: olhemo-nos para nós mesmos e saibamos que classe de ouvintes nós somos. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos dê sabedoria para que possamos caminhar de acordo com a sua palavra e assim vamos dar muitos frutos para a glória de Deus. Queridos, estamos chegando no final de mais um culto. Gostaria de agradecer você que nos assistiu, você que esteve conosco aqui nessa noite. Que Deus continue a abençoar a tua vida, que Deus continue a te fortalecer e te dar ânimo para caminhar nesses dias tão difíceis que são movidos pela vontade de Deus. Lógico, estamos passando por isso pela vontade de Deus, mas sabemos que há muita dor e muito sofrimento nisso tudo. Que Deus te conceda a paz, que Deus te conceda a graça de viver mais um dia para a glória dele. Nós vamos orar, nós vamos pedir a bênção de Deus para a nossa semana, né, que se inicia, e pelas famílias, para que Deus nos dê paz e assim possamos caminhar por mais esse período, por mais essa semana, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome pela tua palavra. Que o Senhor encaminhe ela ao nosso coração. Que ela possa, ó Deus, no nome de Jesus, ser semeada no nosso solo e assim nós possamos crescer e frutificar para a glória de ti mesmo. Cada família representada, Deus, que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor coloque a tua boa mão e a tua graça sobre os lares. Traz, ó Deus, a tua provisão e o teu sustento, e que durante essa semana possamos viver para a glória do Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor nos sustente, nos guarde, nos livre do mal, e te oramos no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso maravilhoso e eterno Pai, e as ternas consolação, a comunhão e a comunicação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós, e sobre Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, querido, e até domingo que vem, se Deus nos permitir.